Meu nome é Lise e eu estou hoje aqui com a especialista Francilene Torraca, mestre em psicologia, certificada pela SMA, Selective Mutismo Association. E hoje a nossa conversa é sobre o papel das escolas na inclusão dos alunos mutistas. Francilene, seja bem-vinda. Quer se apresentar para a gente? Falar um pouco o que é esse mutismo seletivo? Então, vamos lá, eu sou Francilene, é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão necessário para a infância, para o desenvolvimento das crianças. O mutismo seletivo, ele é um transtorno de ansiedade, caracterizado pela incapacidade das crianças falarem em alguns ambientes ou com algumas pessoas, onde a fala e a socialização são esperadas. E eu quero enfatizar que o mutismo seletivo, ele existe, né? Ele conversa com a habilidade de linguagem adequada. Então, a criança, ela normalmente tem uma boa comunicação em ambientes onde ela se sente segura, como a casa dela, como muitas vezes na casa de alguma avó, né? Ou na casa de alguma tia, mas normalmente é uma criança que fala bem e muito bem nos ambientes onde ela se sente segura. E por que ela emudece em outros ambientes? Então, essa criança, ela geralmente vai emudecer nos ambientes onde ela sente que esses níveis de ansiedade estão bastante elevados, né? Então, é um ambiente onde ela se sente insegura e é um ambiente onde há expectativa da fala. Então, essa condição, ela não se trata de uma escolha deliberada de silêncio, tá? Mas é uma resposta emocional intensa diante de situações sociais em que ela percebe como ameaçadora ou uma sobrecarga de ansiedade muito forte, tá? Então, em ambientes familiares, em ambientes seguros como a casa, ela vai se sentir à vontade para se expressar, mas em contextos novos, com pessoas desconhecidas, com uma alta pressão social, o medo, muito medo, né, de como vão ouvir a voz dela, de como ela vai se expressar oralmente, né? Um desconforto emocional faz com que esse silêncio tome conta da criança e, teoricamente, dentro dos estudos, isso é visto como uma espécie de, entre aspas, mecanismo de proteção, tá? É uma resposta, o emudecimento, ele é uma resposta, é uma forma de evitar o estresse e essa ansiedade, né, que surge quando a criança se sente exposta ou incapaz de falar naquela demanda social. Certo, entendi. Mas essas crianças, então, elas sofrem muito. E essa vergonha, isso não é uma timidez? Não, não é uma timidez, né? A gente precisa fazer muito bem essa diferenciação, porque, inclusive, isso é muito confundido com timidez. O mutismo seletivo, ele é muito confundido com timidez. Só que a gente precisa entender que a timidez, ela não é algo patológico, né? A timidez faz parte, ela é um traço do temperamento, tá? Mas ela não impede a gente de falar, né? A criança pode ser tímida, mas com o tempo ela vai sondar ali o ambiente, ela vai estudar o ambiente, mas ela tende a, em algum momento, interagir e a falar, né? Raramente ela vai ter um impacto profundo no desenvolvimento dela social por conta de uma timidez, tá? Porque há ali um desconforto inicial, mas a criança consegue interagir, consegue criar vínculos. Já no mutismo seletivo, essa fala é a impossibilidade devido a uma ansiedade exacerbada que bloqueia a capacidade de comunicação. Então, o transtorno tende a persistir por toda a vida se não tratado adequadamente. E de onde vem esse mutismo seletivo, Fran? É um trauma? Não. Os transtornos de ansiedade são devidos a uma combinação de fatores genéticos e ambientais, tá? Crianças criadas em ambientes excessivamente protetores ou com expectativas muito altas podem desenvolver essa hipersensibilidade ao estresse social.
Os pais ansiosos modelam o comportamento de uma criança mutista, então a criança tende a fazer a repetição daquele modelo que ela conhece, né, como referência. E, além disso, existe o ciclo de reforço negativo, que vai acontecendo quando a ansiedade da criança é aliviada, toda vez que ela emudece, alguém responde por ela, no caso, os pais. A gente tem o hábito até de utilizar um termo chamado resgate, né? Então, os pais resgatam, entre aspas, essa criança das situações onde ela precisa falar. E aí isso cria um padrão de comportamento que vai reforçando ainda mais o silêncio. Mas o mutismo, ele não é causado por um trauma, tá? Não tem nada a ver com algo traumático. E a gente sempre acha que vai ajudar a criança, né? Falando por ela, e tu tá me dizendo que isso corrobora com o mutismo seletivo. É isso mesmo, isso acaba reforçando o transtorno, né? Fazendo com que ele se perpetue. E como que é o tratamento do mutismo seletivo, Fran? A gente utiliza isso tudo que eu estou falando aqui, é baseado em evidência científica, né? A gente utiliza a abordagem da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da criança mutista. Então, para ela lidar com essa ansiedade, com essa evitação da fala, a exposição gradual é central no tratamento. A gente chama esse tratamento de terapia de exposição. Assim como a gente trata todas as fobias. É importante a gente falar que o mutismo seletivo é uma fobia para falar. Sendo uma fobia, a gente vai tratar com exposição gradual, tá? Então, a gente vai colocar a criança em contato com os estímulos que ela teme, no caso, a fala, né? Aos poucos, até que essa ansiedade vá diminuindo naturalmente, a ponto até que se torne imperceptível. Então, a gente começa com estímulos de baixa ansiedade, então a gente cria ali uma hierarquia de fala, e a gente vai aumentando gradualmente a exposição dessa criança, sempre compensando ela com alguns avanços. Ah, então, acho que eu entendi. E a escola? Como é que a escola pode tratar essa criança mutista? Se ela pode fazer alguma coisa? Como é que isso acontece? Bom, a escola ela precisa ser parceira, né, do terapeuta dessa criança mutista e dessa família. O mutismo seletivo ele vai aparecer na escola justamente onde há essa expectativa da fala, onde há a maior demanda social dessa criança. E aí eu diria que existem pontos essenciais, né, para que essa escola ajude um aluno mutista a superar esse transtorno. E é fundamental que a escola compreenda que nessa tríade de tratamento, pais, terapeutas e escola, ela tem um papel fundamental, tá? E é importante que ela esteja aberta para receber o terapeuta dessa criança, porque vai chegar em algum momento em que esse terapeuta vai precisar fazer a intervenção dentro da escola, que é onde a criança faz a fobia. Quando a gente fala de mutismo seletivo, a gente está falando de um tratamento onde a gente vai expondo essa criança gradualmente ao seu principal objeto fóbico, que é a fala, né? O mutismo é uma fobia para falar, e a gente precisa entender que a gente vai expor essa criança gradualmente a essa comunicação. E a escola e toda a equipe precisa conhecer sobre o mutismo seletivo, e inclusive saber o que fazer e o que dizer para essa criança. Então, a gente está falando aqui de capacitação dos profissionais da escola. Então, a escola precisa fazer adaptações, seja na interação com a criança ou também nas atividades avaliativas, nos materiais didáticos, visando sempre facilitar a comunicação e a inclusão desse aluno mutista. E mais, é importante que a escola se sensibilize com as crianças na sala de aula sobre o transtorno e como pode ajudar o colega. Entendi que são várias formas. E mencionasse o terapeuta, ele vai fazer o atendimento, então, dentro da escola? Então, quando a criança estiver falando com o terapeuta já no atendimento inicial, quando essa fala dela já estiver consolidada com esse terapeuta, o atendimento passa a ser feito na escola para que a gente consiga facilitar as práticas de fala dessa criança nos diversos ambientes escolares. Entendi. E tu mencionou também a capacitação, né, da equipe. Como é que isso poderia ser feito? Pode explicar um pouco para a gente? A gente precisa que os professores, que a equipe pedagógica, que os funcionários em geral compreendam o transtorno, acolham e deem um suporte à criança, né? E também respeitando
a privacidade, evitando que essa criança seja rotulada. Então, eu já vi pessoas que, quando vê a criança mutista, começam a falar, né? E isso também gera uma certa ansiedade na criança que não consegue corresponder àquela comunicação. Tá, eu estou entendendo que isso não ajuda, mas como que capacita essa equipe? Se a criança tiver um terapeuta, ela pode contar com ele para fazer essa parte de capacitação. Nós, da iniciativa Ansiedade e Mutismo Seletivo, criamos materiais para apoiar esses momentos. Por exemplo, a gente tem um folder no mutismo seletivo que mostra o que é e o que não pode fazer, o que fazer. A gente tem atividades vivenciais não utilizando a fala que podem ser usadas para que as pessoas entendam como se sente, né, a criança mutista, né? Como ela se sente, como ela se percebe ali naquele ambiente onde ela não se comunica. Então, é fundamental que a escola se mune, né, seja municiada desses materiais, tá? Para que a gente consiga treinar, para que esses profissionais estudem sobre o transtorno, para poder auxiliar essas crianças corretamente. Certo. Acho que depois tu vai falar mais desses materiais, né? Mas e as adaptações? Que adaptações são essas que têm que ser feitas na escola? Dentro da sala de aula são necessárias adaptações. O professor ele pode ter formas de comunicação alternativa quando a criança ainda não fala, utilizar perguntas de escolha forçada, sim ou não, que o aluno pode ir utilizando gestos quando o aluno começa a falar também, né? Tem atividades de pequenos grupos, no recreio, a gente ficar atento para que o aluno fique próximo aos colegas com que ele gosta, que talvez ele até já fale. Então, assim, adaptações em atividades orais, por exemplo, podem ser adaptadas para apresentação para os seus pais na sala de aula vazia, né, usando a tecnologia. A gente pode gravar isso e depois isso ser apresentado para a escola. E aí, sobre o material que você falou, a gente desenvolveu o guia prático para escolas, que são estratégias eficazes para a gente apoiar os alunos com mutismo seletivo, e também um material sobre adaptações de materiais didáticos para poder facilitar essa comunicação verbal. Ai, que ótimo, tem bastante material. Tá, falasse também de um ponto que é a de sensibilização dos alunos, dos colegas. Como é que faz isso, Francilene? Bom, os professores eles precisam explicar e tentar fazer isso dentro de uma linguagem adequada para cada faixa etária, né? Então, assim, olha, gente, cada pessoa tem um jeito de se comunicar, o aluno está aprendendo a se sentir confortável para falar aqui na escola, ele não fala aqui, mas ele fala bem em outros locais, ele não está se sentindo à vontade para isso nesse momento. Em algum momento, quando ele se sentir à vontade, ele vai falar. E aí a gente pode ir ensinando as crianças a importância de respeitar esse tempo, né, do colega, sem fazer comentários, brincadeiras que possam gerar algum constrangimento. E a criança mutista ouvir do professor, né? Eu falo sim, eu só não estou me sentindo à vontade para falar agora, né? A gente criou uma tirinha que pode ser utilizada para ensinar o que é e como ajudar o colega. Também está disponível nas nossas redes sociais. Também existem livros nossos que podem ser trabalhados. Tem A Menina que Não Falava, que é da minha autoria. Certo. E se essa família não encontra um terapeuta para fazer toda essa atividade dentro da escola, tem alguma possibilidade desse pai ser intervencionista dentro dessa escola, atuar como coterapeuta? E se houver, as escolas não estranham essa entrada ou essa solicitação dessa família? Como é que é isso? Então, o mutismo ele é um tratamento, volto a falar, né? Não é uma terapia normal, convencional, como é uma terapia infantil quando a gente trata outros transtornos. Ele tem um modelo de ser realizado, né? Então, essa intervenção ela é diferente mesmo. Talvez esse seja um dos grandes problemas no qual a gente tem tantas crianças mutistas, às vezes, dentro dos consultórios, sem que saiam do silêncio, porque os profissionais não conhecem, né? E a gente precisa estar intervindo onde as crianças fazem a fobia para falar. E é na escola que isso acontece. Então, o principal meio social da criança é onde há a maior expectativa da fala.
e os pais podem exercer um papel fundamental como intervenientes dentro das escolas para auxiliar as suas crianças com mutismo e sair do silêncio, atuando de forma colaborativa com os educadores e demais profissionais. Eu vou dar alguns exemplos dessa atuação. Por exemplo, a gente tem que contar com a colaboração da equipe escolar. Então, os pais podem estabelecer um diálogo aberto com os professores, com os coordenadores, com os psicólogos da escola, para que todos compreendam as particularidades do mutismo seletivo. Essa parceria ela vai permitir um alinhamento de estratégia que vai favorecer um ambiente acolhedor e sem pressão para essa criança. Outra coisa, essa equipe precisa receber orientação e treinamento. Então, por meio das reuniões, workshops, os pais podem compartilhar das técnicas que são aprendidas em terapia. Então, se os pais são intervencionistas e estão aprendendo com um terapeuta experiente, ele vai receber toda a orientação do terapeuta, né, em terapia, para poder orientar a equipe escolar. Então, a gente vai ensinar métodos como o uso do reforço positivo, momentos de interação menos exigente, para poder ajudar esses profissionais a estimular a comunicação da criança de forma gradual. A outra questão é que a gente precisa pensar que a criança tem que se sentir segura dentro do ambiente escolar. Então, a gente precisa dar essa condição para que a criança consiga se sentir melhor e evoluir naquele ambiente. Então, é essencial que a escola adote práticas que reduzam a ansiedade da criança e permita que a criança se sinta segura para se expressar, tá? E aí a gente pode, com isso, incluir espaços de pausa, momentos de interação individual com o professor que conheça bem sobre mutismo, tá? Então, os pais atuando como mediadores, levando informação lá para o ambiente escolar, né? Isso vai fazer muita diferença nesse tratamento. Com essa atuação integrada, os pais não só apoiam a criança, né, na superação do mutismo, e também vai promover aí uma rede de apoio bem bacana para que toda a comunidade escolar se envolva nesse tratamento. Francilene, parabéns por esse trabalho, né? Quer nos contar como é que a gente acessa todos esses materiais que foram falados aqui? Todos os materiais estão disponíveis gratuitamente, tá? Você pode acessar através do link no Instagram. A gente vai disponibilizar aqui para vocês no site, tá? E a gente está buscando cada vez mais ajudar as crianças a superarem o mutismo seletivo com novos materiais e capacitações. Certo. E para terminar, uma última dica para professores? Mais de uma até, né? Importante falar para vocês assim, não tenham expectativa quanto à fala de um aluno, tá? Nunca exija que ele fale em público, nem exponha ele a nenhum tipo de constrangimento por ele não falar. Vai oferecendo alternativas de comunicação, permite o uso de gestos, de escrita, de desenho. Tem hoje os telefones, né, que o dispositivo tecnológico que auxilia muito. Vamos elogiar os pequenos progressos e fazer as adaptações que essas crianças precisam em sala de aula. Francilene, obrigada por hoje. Foi ótimo contar contigo, né, nessa conversa e até um próximo encontro. Até um próximo encontro, e o meu desejo é que esse vídeo chegue em muitas, que ele viaje aí por muitas escolas do Brasil. Tomara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos.